Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados. Nós estamos meditando desde ontem na liturgia, no Evangelho, sobre a figura da videira verdadeira. Jesus se identifica como essa videira verdadeira, diz que o seu pai é o agricultor e que nós somos os ramos, que se nos tornamos permanentemente inseridos na videira, vamos produzir os frutos. É muito bonita essa imagem, né? Porque nos fala da comunhão. Se nós nos transportamos para a primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, né, na sequência também da liturgia de ontem, Paulo e Barnabé, depois de terem percorrido várias cidades na região dos pagãos, eles perceberam que Deus fazia grandes prodígios entre os pagãos e que a fé em Jesus não se limitava ao mundo judaico. Isso é uma grande graça, porque é o que possibilita a palavra de Deus, a graça e a salvação alcançar as dimensões do mundo inteiro. Não é à toa que a igreja em Antioquia foi chamada pela primeira vez de cristã e pela primeira vez, algum tempo depois, foi chamada de católica. Exatamente por causa desse sentido universal. A igreja, ela tem um cunho universal. Embora a pluralidade, né, porque se nós pensamos no mundo inteiro, hoje nós temos 193 países, né? Se nós pensamos em toda essa dimensão, nós pensamos na diversidade. Existem diferenças culturais, costumes e tantas outras coisas. Mas onde está a Igreja Católica, nós podemos perceber a unidade. E é interessante porque quando Paulo e Barnabé, depois de terem percorrido esse mundo pagão e percebido todos os prodígios que Deus tinha realizado na vida das pessoas, não só no âmbito judaico, mas num âmbito mais amplo, eles resolvem ir para Jerusalém para falar com os apóstolos. E aqui é algo muito bonito. Por quê? Porque a autoridade dos apóstolos, a autoridade de Pedro, é o que traz de fato a comunhão. Se nós olhamos o Evangelho, nós vamos ouvir Jesus dizendo, permanecei no meu amor. Se guardam os meus mandamentos, vocês permanecem, portanto, no meu amor. A liturgia de hoje, em sequência ao Evangelho de ontem, nos fala exatamente isso, que nós devemos estar inseridos na videira verdadeira e devemos permanecer na unidade, permanecer no amor de Cristo. Nós podemos dizer que o primeiro concílio ecumênico da Igreja aconteceu exatamente nesta viagem de Paulo e Barnabé para Jerusalém, que é o chamado Concílio de Jerusalém. E ali eles puderam testemunhar todos os prodígios, maravilhas que Deus havia feito. O modo como Deus agia entre os pagãos, apesar deles não estarem obrigados às realidades da lei judaica, como, por exemplo, a circuncisão, que para o mundo pagão era algo muito estranho, muito diferente. Para o judeu, não, era um costume que remontava ali à era de Abraão, né? 1900 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Já se tinha o costume de fazer a circuncisão. E a grande discussão era essa. Precisa ou não precisa cumprir as leis judaicas? Precisa ou não precisa cumprir a obrigação da circuncisão? Né? E nós podemos, então, perceber no texto de hoje que Paulo, a partir do seu testemunho e de tudo que Deus realizou entre todos os povos, principalmente entre os pagãos, que a salvação vem para nós pela fé em Jesus Cristo. Não vem pela lei. A lei, é claro, num sentido pedagógico, se torna muito importante e necessário para que nós possamos encontrar a verdade, encontrar com a palavra. Mas o que nos salva é a graça de Cristo.
O que nos salva é a fé que nós temos no Senhor Jesus, que independente de sermos judeus ou pagãos, derivado dos pagãos, advindos dos pagãos, né? Dos gentios, assim podemos dizer, a graça e a salvação acontece na nossa vida pela fé no nosso Senhor. Só para terminar essa reflexão sobre a comunhão, sobre a permanência em Cristo, algo me chamou muita atenção também no Evangelho de hoje, concluindo esta reflexão. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardo o mandamento do meu Pai e permaneço no seu amor. E aí Jesus diz: e eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós. Isso é muito bonito, né? A alegria de Cristo, ele nos diz exatamente isso, por quê? Para que a sua alegria esteja em nós e para que a nossa alegria ela seja completa. Nós buscamos com certeza e com todas as nossas forças a felicidade, a alegria plena, e esta nós só a encontramos em Deus, permanecendo no amor de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.